Beleza, pessoal, voltando aqui com a parte 4 do Dicas de Excel. Hoje a gente vai trabalhar um pouco com os diferentes tipos de média. Hoje eu trouxe aqui 3 fórmulas, tá? A gente trouxe a média simples, a média condicional e a média condicional com mais de um critério. A gente vai analisar os dados da Cesta Básica Nacional. Coloquei aqui a fonte para vocês. Aqui do lado a gente tem uma tabela que considera os valores por mês, por cidade. Então, começando aqui, vamos utilizar a média simples, que a gente já viu no último vídeo, que é a média. A gente vai pegar aqui os valores, né? Ctrl Shift setinha para baixo para selecionar todos. Aqui a gente chega no valor de 470 como média nacional nos últimos 3 meses. E se eu quiser saber a média nacional por mês, aí a gente vai utilizar a média condicional, tá? Aqui é a média. Lembrando que no Excel a gente precisa usar acento, que é a média SE, que é a condicional. A gente tinha visto no último vídeo o Cont C, essa aqui é a média C, que também é condicional. Então, aqui, ela nos pede um intervalo, o critério e o intervalo onde ela vai calcular a média. Para o intervalo, a gente vai considerar, como que a gente está vendo por mês, a gente vai considerar o intervalo de tempo, né? Selecionar todos, a gente vai travar esse intervalo. Lembrando, para travar, a gente aperta F4 em cima da célula aqui, tá? Que ele já trava. O critério que a gente vai utilizar é o critério do mês. A gente não vai travar porque a gente vai arrastar depois. E aqui o intervalo da média, a gente vai considerar os valores, tá? Vamos selecionar todos eles, vamos travar esse intervalo também. E dá um Enter. Pronto, a gente chegou no valor da média de junho, tá? Nacional. Depois a gente vem dar 2 cliques aqui no canto e ele vai aplicar para os outros meses também. Como a gente travou os intervalos, ele só vai trocar o mês. Se a gente quiser considerar por região, a gente vai utilizar a mesma fórmula, média SE. O intervalo que a gente quer aplicar o critério é o intervalo de região, então a gente vai selecionar essa coluna. Vamos travar essa coluna também. Nos critérios, a gente vai colocar a célula com a região que a gente precisa. Depois a gente vai selecionar aqui. Depois a gente vai selecionar aqui os valores. Vamos travar também. Fechou. Pronto, agora a gente só vem dar 2 cliques aqui, ele já vai aplicar para as outras regiões também. Agora que é a parte mais interessante, que é a média com mais de um critério, tá? Por exemplo, se eu quiser saber a média por estado e por mês ao mesmo tempo, como que eu faço isso? O Excel, ele tem uma fórmula, que é a média SES, que ela permite mais de um critério. Então, a gente vem aqui, a gente vai selecionar, ele quer por estado e por mês. Então, a gente vai selecionar primeiro o intervalo da média, tá? Ela é um pouquinho diferente, a gente começa por onde ele vai calcular. A gente vai travar esse intervalo. Depois, a gente vai selecionar qual é o intervalo do primeiro critério. Como a gente quer o estado, a gente vai selecionar aqui o estado. Vamos travar esse intervalo também. Qual critério para estado? A gente vai colocar aqui qual o critério que a gente selecionou. Como ele vai mudar, a gente não trava. Depois a gente vai aqui para o nosso segundo critério, que é o mês de agosto. A gente vai selecionar o intervalo de tempo. Vamos travar esse intervalo. E depois a gente vai colocar qual é o critério. Como a gente já tem aqui o mês de agosto, eu vou selecionar essa célula. Para ela não ficar movimentando, eu vou travar ela também. A gente dá um Enter. Pronto, a gente chegou no valor. Agora a gente dá um duplo clique. E ele já vai aplicar para todos os outros estados. É muito importante a gente sempre lembrar de travar os intervalos quando a gente vai trabalhar com uma célula assim, com uma fórmula assim, porque se a gente não trava, quando a gente arrasta ele para as outras células, ele vai mudar a referência. Por exemplo, deixa eu colocar aqui. Vamos destravar esse último intervalo, tá? Pode ser esse daqui. Vamos destravar esse daqui. Se a gente destravar essa célula,
A gente dá um Enter, vamos... Aqui ela não vai ter problema, porque ela tá usando essa referência. Só que se eu movimentar ela para baixo, aqui ela já não vai estar calculando o valor certinho. Ó, a gente vai analisar aqui, que é o nosso intervalo em verde, ó. Vocês podem ver que ele movimentou. Ele não está mais considerando a célula E3, ele está considerando a partir da célula E4. Ele pulou uma linha, assim como a gente pulou uma linha aqui também. Então, é importante a gente sempre travar esses intervalos para a gente não ter esse problema, né? Vamos travar aqui na primeira para a gente voltar. E arrastar ele. Caso que ele não dê muita diferença de valor, porque ele não está considerando os outros ali. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que continuem acompanhando a Econobytes. Obrigada.